Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Cláudio Sameiro, do Contabilidade com Café. Eu resolvi gravar esse vídeo, né, porque eu estava aqui fazendo uma declaração, né, de imposto de renda de uma cliente, né, e me surgiu a ideia o seguinte: você sabe conferir a sua declaração de imposto de renda antes de enviar para a Receita Federal? Você sabe o que tem que ser feito, né? Depois que você corrige as fichas da declaração, o que você tem que conferir? Tem que conferir alguma coisa, né? Tem alguma coisa assim sensível, né? Que você não pode deixar de conferir. O que você tem que fazer para não correr o risco de cair na malha fina? Bem, é isso que eu vou falar para vocês ao longo desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bem, pessoal, antes da gente começar, eu quero já pedir aí para você dar um like, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, deixar aí nos comentários as suas observações. E aí, você confere direitinho, bota aí nos seus comentários, né, se você já caiu na malha fina, né, bota aí nos comentários para a gente ficar sabendo, tá? E outra coisa, eu quero saber de onde você está assistindo esse vídeo, de qual estado, de qual cidade, tá? Bota aí que eu quero fazer um levantamento, né, da nossa audiência, quem está assistindo nossos vídeos. Bem, aqui nós temos uma declaração, tá? Que eu acabei de preencher a declaração, só para estou projetando aí, né? E eu queria mostrar para vocês o seguinte: a primeira coisa que vocês precisam fazer, né? Dica número um, é lá em cima, no quadrozinho, né, da barra de ferramentas, você tem um ícone, né, com um ticketzinho verde. Esse ticketzinho verde, ele faz uma varredura na declaração à procura de alguns erros, mas alguns erros de preenchimento, tá? E talvez algumas inconsistências, mas só que ele não fala tudo, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então, nós vamos clicar lá em cima, tá? Nesse íconezinho com esse ticketzinho verde, que ele vai fazer uma varredura para a gente, tá bom? De repente tem algum campo sem preencher, né? Como vai acontecer aqui, vocês vão ver, tá? Ó, opa, ele fez uma varredura e detectou que tem um campo aí, né? Que eu esqueci de preencher, né? Então, esse triângulozinho vermelho aí é um problema que precisa ser corrigido. E aí ele está dizendo o seguinte: o campo indicativo CPF do dependente não foi informado, então ele já me diz, né, onde está o problema. O que eu vou fazer? Vou clicar em cima dele aqui, ó, você está vendo que ele vira aqui uma espécie de link, né? Então o que eu vou fazer? Vou clicar em cima dele, cliquei, ele já foi direto para a ficha, né, onde está o problema, tá? Antes de gravar, de iniciar o vídeo, eu vim aqui nessa ficha, né, cadastrei aqui um suposto dependente e esqueci propositalmente de colocar o CPF, né, já sabendo que ele iria acusar o erro, tá bom? Então aqui eu posso confirmar esse dependente, eu posso agora colocar o CPF que estava faltando e dar um OK, tá bom? Bem, só que eu não vou fazer isso porque essa pessoa não tem dependente. Eu coloquei aqui só como exemplo. Então, nesse caso, vamos supor que o erro tenha sido exatamente esse, né? Eu coloquei um dependente, mas ela não tinha, então o que eu tenho que fazer agora? Ou eu completo o que está faltando, ou eu então marco aqui e faço a exclusão. Então, vou excluir, ok? Então, vou clicar de novo lá no ticket verde, certo? Para verificar as pendências. E olha a mensagem que ele deu, né? Não foram encontradas pendências na declaração. Então, vou dar aqui um OK. Beleza, então meu problema já está resolvido. A segunda dica que eu vou dar para você é, antes de enviar, você tem que olhar, tá? Aí no canto, né, esquerdo, né, inferior esquerdo, naquele quadrinho azul aí, né, que nós temos,
que é uma espécie de resuminho da declaração, onde o próprio programa diz quais são, né, as opções que você tem de envio, tá? Na primeira opção, por deduções legais, que é o modelo completo, e na segunda opção, por desconto simplificado. Já disse em outro vídeo que às vezes o programa da Receita Federal, né, ele não marca corretamente a melhor opção, né, no sentido a favor do contribuinte, tá? E olha a opção que ele marcou. Ele marcou aqui de forma automática por desconto simplificado, e vocês já podem perceber que deu um valor maior a pagar de imposto de renda. Nesse caso aqui, R$ 14.000, e né, esse seria o valor a pagar caso essa contribuinte enviasse pelo modelo simplificado. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que olhar, conferir, tá? E marcar agora a opção que eu quero. Né? A opção que eu quero, que é aquela mais conveniente para a minha cliente. Então, eu vou vir aqui, vou clicar em por deduções legais, tá? Repara que deu um valor bem menor, né? De R$ 11.885,44. Então, é nesta opção que eu vou enviar a declaração. Terceira dica que eu vou dizer aqui para vocês é o seguinte: até o prazo de encerramento da entrega da declaração, você pode fazer uma retificadora mudando estas opções aqui, tá? Depois que passar da data de vencimento de entrega da declaração, você não pode mais fazer uma retificadora que altere a opção de entrega, tá bom? Então, mais um motivo de você, né, fazer a declaração conferindo esse campo, tá bom? Bem, então eu já fiz a alteração aqui. A quarta dica, né, que eu vou dizer para vocês é o seguinte: vocês precisam também conferir se o somatório das rendas, né, desse contribuinte estão lastreando, estão dando suporte, estão explicando a variação patrimonial desse cliente, mais os pagamentos, mais as doações efetuadas por ele e o imposto pago, tá? Então, ou seja, aí do lado esquerdo, né, eu elenquei aí todas as rendas, né, possíveis de um contribuinte, que são as rendas, né, tributáveis recebidas de pessoa jurídica pelo titular e ou pelo dependente, tributáveis recebidas de pessoa física ou do exterior pelo titular ou pelo dependente, tributáveis recebidas acumuladamente pelo titular ou dependente, tributáveis da atividade rural, as isentas e não tributáveis, as sujeitas à tributação exclusiva e aquelas rendas com exigibilidade suspensa do pagamento do imposto. Ou seja, o total das rendas auferidas por esse contribuinte ao longo do ano, nesse caso de 2020, devem ser maiores, ou no mínimo iguais, ao somatório da evolução patrimonial dele, mais os pagamentos efetuados, mais as doações efetuadas por esse contribuinte e também o imposto pago, tá? Então, tem que ter um equilíbrio aí, certo? A balança pode até pender, e normalmente pende, para o lado da renda. Normalmente, o total das rendas, né, é superior, às vezes é bem superior ao total do dinheiro que o cliente gastou ao longo do ano, certo? Então, de qualquer forma, a gente precisa, né, ter uma atenção especial. Por quê? Aí na evolução patrimonial, por exemplo, né, você tem aí, eu estou somando o saldo dos bens em 31 de dezembro de 2020 e diminuindo o saldo dos bens e direitos em 31 de dezembro de 2019. Por que isso? Por que eu preciso fazer isso?
Porque eu preciso saber quanto de bens e direitos, né, esse contribuinte teve de aumento no ano passado, ou seja, ele comprou um automóvel novo, ele investiu dinheiro na poupança, ele fez um investimento em CDB, ele comprou um apartamento, né? Quanto de recursos ele alocou, né, em bens e direitos ao longo do ano que fizeram com que o patrimônio dele aumentasse. Esse aumento do patrimônio tem que ser explicado pelas rendas recebidas por ele ao longo de 2020. Então, se aparece lá, né, no informe bancário, né, que de um ano para o outro, né, do dia 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2020, houve um aumento de R$ 50.000 na conta poupança, esses R$ 50.000 precisam ter como origem uma renda, tá certo? Ou um endividamento, ok? Então a gente precisa dar uma atenção especial. Aí eu fiz uma continha, tá, da evolução patrimonial desse cliente. Então você precisa fazer essa continha ali na ponta do lápis, na calculadora, tá? Então soma lá, pega lá os saldos, né, da ficha de bens e direitos em 31 de dezembro de 2020, diminui pelo saldo dessa ficha em 31 de dezembro de 2019, aí você já vai ter uma ideia de quanto que ele teve de aumento patrimonial. Bom, só que uma parte desse aumento patrimonial pode ter sido originado de uma dívida que ele fez, tá certo? Então você precisa pegar o saldo da dívida, né, que ele teve em 31 de dezembro de 2019 e subtrair aí da dívida, né, em 31 de 12 de 2020. Tá? E levar em consideração também os pagamentos que ele efetuou ao longo do ano de 2020, tá? Porque esse endividamento gerou aumento de patrimônio, tá certo? Então, se ele teve uma dívida e o dinheiro dessa dívida entrou na conta corrente, então talvez esse aumento de conta corrente dele ou esse aumento de poupança possa ser explicado, né, por meio do aumento do endividamento. Então precisa fazer essa conta, tá bom? Tem que levar em consideração também se ele aumentou a dívida e diminuiu a dívida. Então, por isso que tem que fazer essa conta aí de variação, tá? Agora, aquela renda do lado esquerdo também foi usada para efetuar alguns pagamentos, né, que o contribuinte declarou como pagamento de médico, clínica, plano de saúde, né? Eventualmente, né, os pagamentos realizados pelo contribuinte com despesas médicas normalmente são pagamentos altos, né? Plano de saúde, tem gente que paga R$ 1.000 e poucos de plano de saúde, né? Paga uma internação porque não tem plano, ok? Colégio dos filhos, tá? E eventualmente também se faz uma doação para alguém, né? Então esse pagamento de doação precisa ser comprovado por meio de obtenção de renda, tá bom? Então, tenha muito cuidado, faça uma conferência, vê se o negócio está ali, está batendo, né? Se as rendas são iguais ou superiores que a variação patrimonial dele, somado com os pagamentos efetuados, somado com as doações efetuadas e com o imposto eventualmente pago ao longo do período, tá? Então, esta conferência precisa ser feita, tá? Porque aquele ticketzinho verde lá não vai fazer isso por você, não. Bom, então tem que fazer isso na conta do lápis. E é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem que é necessário. E isso precisa ser feito. Bom, bem, vamos voltar aqui na nossa declaração. Então, eu já fiz as conferências, né? Eu já marquei aqui dedução vai pagar, onde o cliente vai pagar menos imposto. Já verifiquei aqui que não tem nada, né, nenhum problema de preenchimento de qualquer campo na declaração, ok? Eu já, inclusive, já excluí aquele dependente lá que eu havia colocado, né?
Agora, o que me resta fazer aqui? Enviar a declaração desse contribuinte, ok? Para enviar a declaração, eu posso ir lá naquele, né, com um formato de um mundo, né, de um globo, né, uma setinha laranja assim para cima. Então, ali é entregar declaração. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse ícone, ok? Bem, vou selecionar nesta lista o contribuinte que eu quero, tá? Então, vou selecionar o contribuinte cuja declaração eu desejo. Abriu aqui na outra tela, né, esse informe aqui, ó, onde ele está dizendo o seguinte, né, o imposto de valor igual ou superior a R$ 100 poderá ser pago em 8 cotas, etc. e tal. Então ele me pergunta, é isso mesmo? Quer pagar em uma cota só? Porque eu posso vir aqui e fazer a alteração, tá? Aí depois ele me dá aqui também uma outra, um outro aviso, tá informando que vai ter juros, vai ter correção da Selic, tá? Porque não são em 8 cotas sem juros, não, tá? São 8 cotas, mas a cada cota seguinte vai ter um adicional de correção monetária. Tá bom? Então, essa cliente já me falou que quer pagar em uma cota só, né? Quer resolver logo o problema dela. Então, vou vir, simplesmente vou dar um OK, beleza? Aí, em seguida, né, o programa pergunta, ok, vai pagar, né? Vai pagar com que conta? Vai ser débito automático? Então ele abre aqui uma janelinha que é para a gente fazer o cadastramento desse débito automático. Na verdade, eu já fiz o cadastramento anteriormente, né? Aqui eu só vou confirmar, tá, a possibilidade de se fazer débito automático ou não, tá bom? Bem, ok, pessoal. Então vocês podem ver aqui que o programa já efetuou o envio, né? Já enviou e já me apresentou aqui um aviso, né? Este arquivo foi transmitido com sucesso e o recibo de entrega, né, via internet está disponível em seu computador, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um OK, tá? E nesse momento, para entregar a declaração para o meu cliente, eu simplesmente vou lá no íconezinho da impressora, tá? E eu vou clicar em imprimir, tá? Vou clicar aqui em imprimir, declaração, e abre aqui uma janela solicitando, né, que você selecione a declaração que você deseja imprimir. Então, eu vou agora aqui mudar de aba, porque eu vou na aba Transmitidas, tá? Então, eu vou aqui na aba Transmitidas, eu vou clicar para mudar, ok? Eu vou aqui na aba Transmitidas e vou clicar para mudar e para o grupinho de declarações que já foram enviadas. Então, vou selecionar agora a declaração da minha cliente, vou apertar OK. Ele vai abrir esta outra janela, tá? Onde agora eu vou deixar marcado o visualizar. E simplesmente vou deixar marcado também toda a declaração e vou dar um OK. Então, ele vai abrir diretamente na tela. Eu posso fazer uma conferência da declaração, tá? E se eu quiser, eventualmente, eu posso pedir para ele imprimir. Ou então em salvar em PDF. Tá? Salvando em PDF, eu posso encaminhar para o meu cliente ou guardar na minha pasta aqui no computador o arquivo magnético, né, em PDF, tá bom? Bem, agora eu vou fechar aqui essa visualização. O que eu quero agora? Imprimir o DARF, né? Então eu vou imprimir o DARF, vou de novo lá no ícone da impressora, vou selecionar DARF, ok? DARF do Imposto de Renda à Pessoa Física. Em seguida, ele vai apresentar essa janela, onde ele vai me perguntar qual declaração, né, de qual declaração você quer imprimir. Então, eu vou de novo lá
na aba Transmitidas, vou selecionar a declaração que eu quero, né, que ele imprima o DARF correspondente. Vou marcar e vou dar OK, e aí ele vai visualizar aqui na minha tela. E aí, com isso, vai aparecer essa janelinha onde ele está me perguntando quais cotas eu desejo imprimir. Aqui é uma cota só, então já está pré-selecionado, agora eu vou dar um OK. A declaração está marcada como débito automático. Verifique a cota com cuidado para não pagar em duplicidade, né? Então, na verdade, eu acabei deixando lá marcado o débito automático, tá? Então, o que acontece? Vou dar um OK aqui, tá? Para evitar a duplicidade. Mas querendo, tá? Mas querendo, você pode imprimir o DARF, né, para o cliente, caso dê algum problema lá no banco, uma coisa assim. Então, esse DARF ele pode ser impresso, tá? Ou enviado em PDF para o seu cliente. Bem, agora eu vou mostrar para vocês como é que faz para acessar o recibo de entrega. Tá? Eu vou lá novamente no ícone da impressora, vou selecionar recibo. Selecionando recibo, ele abre uma janelinha, tá? Pedindo para que você selecione a declaração que você deseja, né, imprimir o recibo. Então, eu vou selecionar e vou dar OK. Então, ele abre, né, a página aqui do recibo, você pode dar uma conferida, tá? E, eventualmente, você pode imprimir e salvar também em PDF e encaminhar em seguida para o seu cliente ou guardar no seu computador, caso seja a sua própria declaração. Bem, tá OK, pessoal? Então é assim que a gente finaliza, né? Faz as conferências da declaração, né? Estando tudo certinho, você envia para a Receita Federal, né? Eu mostrei para vocês que quando está tudo certo, ele apresenta um avisozinho de que a declaração foi transmitida, né? Com êxito. Caso tenha algum problema, na hora do envio também pode aparecer um aviso, né, dizendo que, olha, houve tal problema, então a declaração não pôde ser transmitida. Ok, pessoal? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Já peço novamente para você compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, né, seus clientes. Cliente não, né? Senão o cliente vai aprender a fazer a declaração dele, mas com seus amigos, né, com seus familiares. E não deixe de dizer aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Dá um like, compartilha, clica no sininho, tudo que tem direito. A gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Um abraço.